A economia brasileira segue em queda. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Produto Interno Bruto, o PIB, sofreu um recuo novamente. É a 7ª redução seguida. O PIB do Brasil encolheu 2,9% no terceiro trimestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os números seguem a trajetória de 10 recuos seguidos nessa base de comparação. No acumulado em 4 trimestres, a economia encolheu 4,4%. Nessa base de comparação, a agropecuária sofreu forte queda de 6%, reflexo dos negativos de culturas como milho, algodão, laranja e cana-de-açúcar. Segundo o mesmo ritmo, a indústria recuou 2,9%. Nesse contexto, a indústria de transformação recuou 3,5%. Entre os 3 setores, os serviços tiveram a queda mais branda, de 2,2%. Os destaques negativos mais importantes ficaram com transporte, armazenagem e correio. O movimento reforça a expectativa de que a recuperação da atividade econômica deve ser mais lenta do que se esperava. Você sabe a hora de levar o bebê ao dentista pela primeira vez? Quando e como deve auxiliar o seu filho? São muitas as dúvidas quando o assunto é a saúde bucal, não é mesmo? A cárie, por exemplo, é uma das doenças mais comuns nas crianças. Por isso, a importância de ensinar desde cedo o cuidado com os dentes. E os benefícios são para o resto da vida. Higiene bucal diz respeito não só à boca, mas também aos dentes e à língua. Existem doenças relacionadas aos dentes, que são as cáries, e as que afetam os tecidos que suportam os dentes, as gengivas e os ossos. E ainda há doenças que atingem os tecidos moles, ou seja, as bochechas, o assoalho bucal e a língua. Mas qual a idade em que as mães devem começar a fazer a higiene bucal nas crianças? As crianças devem ter a boca higienizada assim ao nascimento, mesmo que ainda não surgiram os dentinhos. Por conta do quê? Por conta de criar esse condicionamento e esse hábito na vida da criança. Você vai introduzir na vida da criança a tranquilidade de quando surgirem os dentinhos, você conseguir higienizar com a escova. Para Paula, há uma rotina de higienização e dica para as mães acostumarem os seus filhos a escovar os dentes. Ela explica que a alimentação influencia muito. A alimentação influencia tanto na quantidade como na frequência, nos momentos em que a criança come, mesmo comendo, escovando, isso é problema, tá? E a consistência da alimentação também, tá? Então a gente tem que combinar a higienização, a alimentação, horários, e para isso, na odontopediatria, a gente tem um exame que se chama diário alimentar. E esse exame, na verdade, a gente consegue detectar aonde está a situação problema e conseguir orientar a mãe em quais momentos ela deve higienizar, em quais momentos ela deve pausar um pouco a alimentação, combinar a alimentação com a higienização para que nunca surja o problema cárie na vida da criança. Essa é a mãe do Miguel. Ela decidiu trazer ele desde cedo a um especialista, pois foi assim que seus pais fizeram com ela. E ela procura sempre incentivá-lo. A família, os meus pais sempre incentivaram bastante a saúde bucal, tanto minha quanto das minhas irmãs. Então eu tento repassar isso para ele. Na minha família também, eu e meu marido, a gente passa essa importância em cuidado com as cáries, os dentes. Ele gosta muito de comer bolacha, então a gente explica, olha, Miguel, controla um pouco, pode dar um pouquinho de cárie, né? Escova o dente. Então assim, a gente até escova eu e ele juntos para ir incentivando, sabe? Ele gosta até de passar um pouco de Listerine, ele gosta, assim, de cuidar, sabe? Comprei um limpador de língua para ele, da cor que ele gosta, então eu vou incentivando. A doutora Paula mesmo passou um kit para comprar de higiene, então, assim, eu escolhi das cores que ele gosta para incentivar mesmo ele cuidar de si mesmo, sozinho. Você sabia que o aleitamento materno é de extrema importância para a saúde bucal? Já as chupetas... A chupeta foi criada para saciar a necessidade de sucção da criança. Muitas vezes a criança se amamenta, fica alimentada, fica saciada, porém ainda tem a necessidade de fazer um movimento de sucção que ainda não foi saciado. Então, a gente precisa colocar um pouquinho a chupeta, a criança vai fazer esse movimento e vai parar.
O grande problema da chupeta é quando a gente confunde a chupeta e dá livre demanda da chupeta para a criança. O que acontece com isso? A criança adquire o hábito e psicologicamente ela acha que a chupeta serve para acalmá-la, para deixar ela tranquila, e isso não é bacana. O mesmo ocorre com a mamadeira. O que acontece com a mamadeira? Muitas vezes a mãe faz um furo um pouco maior, achando que está ajudando a criança a se alimentar. Só que isso causa o quê? A facilidade na sucção. Então, a sucção fica deficiente e a criança precisa dessa dificuldade para poder desenvolver tanto o músculo quanto o osso e ter uma arcada equilibrada, tanto a arcada superior quanto a arcada inferior. Isso muitas vezes não ocorre por conta da falta desse movimento de sucção. A criança fica com falta de desenvolvimento, também causando problema que só vai se resolver com tratamento ortopédico funcional. Você lembra do Miguel? Ele só tem 6 anos, mas já sabe que precisa escovar os dentes todos os dias. Porque se o bichinho entrar na boca, o bichinho come o dente. E o nome disso, você lembra qual que é? Que a tia te falou? Cárie. O que acontece fora da nossa região também é destaque aqui. Veja agora outras notícias que se destacaram no Brasil e a prisão do diretor-geral da companhia aérea Lamia. Acompanhe. O governo federal divulgou nesta terça-feira os pontos da reforma da Previdência Social enviada ao Congresso Nacional. A proposta de emenda à Constituição sugerida pelo Executivo foi protocolada na Câmara como PEC 287, que prevê, entre outras propostas, estabelecimento de idade mínima de 65 anos para os contribuintes reivindicarem aposentadorias. Entre as novas regras propostas pela gestão Temer estão idade mínima de 65 anos para aposentadoria de homens e mulheres e o trabalhador que deseja se aposentar recebendo aposentadoria integral, que deverá contribuir por 49 anos. O governo federal estima que deixará de gastar cerca de 740 bilhões em 10 anos, entre 2018 e 2027, com as mudanças. O diretor-geral da companhia aérea Lamia, Gustavo Vargas Gamboa, que transportava a delegação da Chapecoense, que caiu na Colômbia na semana passada, foi detido ontem na Bolívia. Além dele, outros 2 funcionários da empresa foram detidos e levados à sede da Procuradoria de Santa Cruz para prestar depoimento. A empresa é investigada pelo acidente que deixou 71 mortos e 6 feridos e uma das principais hipóteses é a falta de combustível que provocou o acidente. A Direção-Geral da Aeronáutica Civil do país confiscou documentos, caixas da empresa e seus escritórios estão interditados. Esse foi o Giro de Notícias e daqui a pouco eu volto com outras informações de nossa região. Até já! Por ano, são formados no Brasil mais de 700 mil agrônomos. Agora você vai conhecer um pouco mais sobre essa profissão que está em alta. No Brasil, hoje, existem 85.740 profissionais na carreira de agronomia. O agrônomo acompanha o preparo e cultivo do solo, o processo de colheita, o armazenamento e distribuição dos alimentos. O profissional formado em agronomia tem o objetivo de melhorar a qualidade e produtividade dos rebanhos, plantações e produtos agroindustriais. No que diz respeito à criação de animais, este profissional se ocupa da alimentação do rebanho, da produção, saúde e abate. Ele ainda gerencia os processos de industrialização, armazenamento e comercialização de produtos de origem animal e vegetal. O Brasil é um grande produtor agropecuário, o que aumenta as possibilidades da atuação deste profissional. Além disso, quem se forma em agronomia pode atuar também em empresas. As possibilidades de atuação do profissional formado em agronomia são grandes. O mercado de trabalho se mostra aquecido e com boa absorção desta mão de obra. No final do ano, aumenta a movimentação do comércio e isso é uma esperança para os que buscam uma oportunidade de trabalho. Mas nesse ano houve poucas contratações temporárias e as chances caíram pela 10ª vez.
somando 12 milhões de pessoas desempregadas. O desemprego ficou em 11,8% no trimestre encerrado em outubro. A população desocupada soma 12 milhões de pessoas, número 32,7% maior em relação ao igual trimestre de 2015. No período, a taxa ficou em 8,9%. Esse é o terceiro trimestre seguido em que o número de desempregados no país fica acima da marca de 12 milhões. Já a população ocupada conta com 89 milhões e 900 mil pessoas. 2 milhões e 400 mil a menos do que o registrado em igual período do ano passado, uma redução de 2,6%. Esta é a 10ª divulgação da taxa de desemprego realizada neste ano, e em todas houve aumento no número de desempregados. O fato chama atenção porque, historicamente, outubro é um mês em que o mercado de trabalho começa a reagir, com o aumento da contratação de vagas temporárias, movimento que não foi observado neste ano. Vamos para um breve intervalo e, na sequência, você vai conhecer um projeto que ensina através do esporte e atende 400 crianças. Aguarde um instante, o repórter setorial volta já.